Buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Cumprimento institucionalmente o Sr. Presidente da Câmara e a Sra. Presidente da Assembleia daqui de Miranda e obrigado a todas e a todos por terem vindo aqui a perder ou a ganhar, quem sabe, um cachito do vosso tempo. Eu podia-vos fazer a apresentação que tenho aqui a mirandês, mas se calhar havia pessoas que não vão entender tão bem e se calhar vão-me a quedar por português. E este para dizer que uma pessoa que vem de Lisboa do turismo de Portugal, que nunca mais se vai esquecer do Menino Jesus da Católica, talvez nunca mais se esqueça dos recursos turísticos mais importantes e mais fundamentais de Miranda, que é a língua mirandesa. E isto, nos sítios certos, tem a importância certa. Obrigado. Antes de mais, fazer uma declaração de interesses. Eu tenho uma formação inicial de Geografia e Portugal, já se disse aqui, é um país, um retângulo relativamente pequeno, mas muito diverso. E nós às vezes tentamos o reduzir demasiado. E tentamos o reduzir a litoral e interior. E eu acho que é a redução a mais. Porque nós realmente somos um país extremamente rico do ponto de vista da diversidade. E no mínimo nós teremos 3 faixas. Uma que é realmente a faixa do litoral, povoada, desenvolvida e todas essas questões que nós conhecemos. Depois temos uma faixa central, que também se chama a faixa de Pinhal, que é realmente a faixa do interior. Nós se entrarmos 20 km para dentro do litoral, já estamos no interior. Já estamos no interior. E depois temos uma faixa totalmente diferente, que é a faixa de interior. Portanto, Portugal tem 3 faixas totalmente diferenciadas. E eu tenho andado a vender esta banha da cobra há muitos anos, mas tenho tido alguma dificuldade. Mas eu acho que era bom que nós conseguíssemos perceber cada vez mais que Portugal tem 3 faixas completamente diferenciadas. A região de fronteira, que vem desde Vila Real de Santo António, vem até Miranda e depois volta até Caminha, é uma região que tem uma dialética totalmente diferente do ponto de vista dos vários players. O interior é realmente aquela faixa central, que eu chamo também faixa de Pinhal, que tem uma dialética e uma cultura totalmente diferente. E depois o litoral. Portanto, eu acho que era bom. Eu há bocadinho estava ali a dizer ao Sr. Presidente da Câmara, ali ao Dr. Artur Cascarejo, que não percebi como é que os de Lisboa foram tão burrinhos. Agarraram, fizeram aquela regiãozinha ali de Lisboa e Val do Tejo, e não apanharam na sua região, na NUT 2, não apanharam o Alto Alentejo e a Beira Baixa, e assim estavam também a região de convergência, como está o Porto. Fácil. Isso é que eles tinham sido inteligentes. Portanto, hoje em dia, o Porto é a região de convergência, mas não devia ser a região de convergência. Porque mesmo do ponto de vista concreto da questão do turismo, não há nada a ver entre o Porto, que já foi 2 vezes o melhor destino turístico europeu, que tem um dos melhores aeroportos no seu segmento a nível europeu, e que tem uma marca fortíssima, não é? E meter isso no mesmo saco, Miranda e o Porto, alguém há de sair mal, como diz o outro, pá, eu já ia com vontade de meter com o indivíduo. Um dia que me cruzei com ele, para dar um encontrão, eu terei com ele 3 metros. É verdade que ele ia a pé, eu ia de carro, mas pronto. Aqui também é um bocado a mesma coisa. Aqui é um bocado a mesma coisa. Eles vão de carro, nós vamos a pé. Mas pronto. Passado este um pouco de desabafo, queria-vos falar assim de forma muito próxima da questão do turismo. Eu sei que nós as pessoas que andamos mais neste setor e nesta área, temos às vezes o defeito de termos uma linguagem se calhar mais difícil para as pessoas que nunca contactaram com o setor, e por isso é que eu tentei fazer uma linguagem aproximada e utilizar uma técnica que nós chamamos uma técnica fotográfica. Partimos da panorâmica, não é? Aquela paisagem enorme, até à macro, que é que vemos o bichinho. Vamos ver se eu consigo dar essa ideia. Primeiro, o turismo. O turismo, nós podemos vê-lo sempre, o setor do turismo, em 2 visões completamente distintas. A visão do profissional, que somos nós, e a visão do turista. O turista é ir de férias. E a gente pensa no setor do turismo, ir de férias. Ora, do ponto de vista do setor económico, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Ora, hoje em dia o turismo é um setor que está no mundo inteiro e que tem uma concorrência entre as diversas regiões
e as diversas empresas, que é uma coisa do outro mundo. Eu amanhã posso decidir tirar 10 dias de férias, posso decidir passar esses dias aqui no Nordeste Transmontano, ou posso decidir ir até às Bahamas. Porque, ainda por cima, hoje em dia, os transportes aéreos estão de tal maneira muito mais baratos, muito mais fáceis, temos hábitos já em utilizar esse tipo de transportes, que nós podemos utilizar esta racionalidade e se calhar não há outro setor a nível da economia onde se pode exercer este tipo de escolhas. Portanto, estamos todos em concorrência neste setor. Por outro lado, há uma coisa nova no turismo. É que, hoje em dia, como já disse ali a doutora Isabel Ferreira, o turista é um indivíduo muito rico, muito esperto, e faz o que lhe dá vontade. E fazer o que lhe dá vontade é ir para os sítios que têm experiências mais interessantes, mais diferenciadoras. E ainda por cima, eu hoje em dia, eu sou proprietário, passo a publicidade de um pequeno hotel rural, não me adianta fazer a banha da cobra. Porque 80% dos meus clientes vão reservar à Booking, que é, como sabem, uma central de reservas mundial extremamente conhecida. E na Booking aparece logo, de 1 a 10, a minha nota. Por acaso, não tenho grandes problemas, mas não adianta eu vender, pá, eu sou o melhor do mundo, pá, temos muitas condições, temos coisas muito porreiras, venham para cá e não sei o quê. Mas os clientes põem lá um conjunto de comentários e põem uma nota que não se adequa e as pessoas dizem, ali é melhor não ir. Portanto, hoje em dia os turistas têm essa capacidade de uns ou os outros se informarem e de saberem e não serem iludidos. E isso é fantástico. E começarmos então no topo, para ver a panorâmica e dizer-vos que o turismo é uma atividade moderna, extremamente moderna. E nós aqui, no que chamamos regiões extremamente cantadas do ponto de vista cultural e do ponto de vista histórico, a região de Miranda passou, digamos que, os últimos 1000 anos na Idade Média. Desde o ano 1000, mais ou menos, depois da Reconquista, até há 20, 30 anos atrás, estávamos na Idade Média. E o sistema económico que havia na Idade Média chamava-se campesinato. E o campesinato significa ter um território e sobreviver a partir desse território. Uma autarcia. Eu planto esse território, colho o fruto desse território, armazeno durante o ano e vou consumindo. E de geração em geração aprendeu-se a fazer isso durante 1000 anos seguidos. E agora, de repente, nada disso é válido. Porque estamos numa coisa que se chama mundialização. E a mundialização é o contrário do paradigma do camponês. No camponês nada entrava, nada saía, tudo ficava ali. E agora na mundialização tudo entra e tudo sai. E as pessoas assim, bom, mas eu não tive tempo para aprender essas coisas. Há uma coisa que se chama emulsionante. O que é um emulsionante? Permite misturar o azeite e a água. Ora, nós aqui precisamos de emulsionantes. Precisamos de coisas que nos ajudem a misturar uma história de 1000 anos com a nova realidade do nosso mundo, que é este tempo globalizado. Para vos dizer que o turismo é uma coisa moderna. E as coisas modernas, como estava ali a doutora Isabel, que não se entendia muito bem com as tecnologias, há que as aprender. E às vezes é preciso passar esta aprendizagem de geração em geração. E vejam, em 1950 tínhamos uns fluxos por vias do turismo de 25 milhões, logo em 2000 temos 700 milhões, logo em 2010 temos 1200 milhões. É uma coisa do outro mundo. Mas não, é deste mundo. Estão a ver? O turismo é o setor económico com a maior taxa de crescimento a nível mundial. Não é a segunda, nem a terceira, nem a quarta, é a maior. É o setor que ocupa o primeiro lugar no comércio mundial. Nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro. É o primeiro. Portanto, é preciso termos consciência destas questões. Portanto, o turismo é um setor que gera riqueza. Que enriquece as nações, que enriquece o mundo, que enriquece as famílias, enriquece os concelhos, as pequenas regiões. Emprega milhões e milhões de pessoas. Nós às vezes não temos esta consciência, como eu digo, ainda não fomos ensinados geracionalmente a perceber que é um setor que não era tradicional na nossa região, mas se calhar que vai passar a ter que ser. O turismo promove a paz e a cooperação entre as nações e as regiões. Toda a gente disse em todos os lados que se calhar achávamos que os chineses tinham os olhos em bico. Eu tenho um vídeo japonês que é o Satoshi, diz não. Os japoneses não têm os olhos em bico, quem tem é os chineses. Pronto, está bem. Mas nós se calhar achamos que os chineses têm o olho em bico porque nunca lá fomos. Mas nós se formos lá e comermos a sua comida e vivenciarmos a sua cultura e viermos para cá, se calhar percebemos melhor a realidade da China e se calhar, para mim, é mais fácil
terem uma posição de paz e harmonia com essa sociedade. Portanto, tudo aquilo que eu conheço, como disse a doutora Isabel há bocadinho, que se foi a primeira vez que veio a Miranda, se calhar a partir do momento que ela conhece, se calhar para ela é mais fácil falar daquilo e mais fácil conviver com a nossa cultura e ter uma harmonização connosco. E depois, o turismo promove um conjunto de infraestruturas. Precisamos de aeroportos, precisamos de estradas, autoestradas, precisamos de restaurar e embelezar as nossas cidades. O cadeiral. Não é? Isso é fundamental. Mas essas coisas têm que ter recursos de onde venha o dinheiro para preservar. Nós não podemos continuar, como às vezes assim, nos fizemos assim um pouco tonticos, gastámos aquilo que não tínhamos e agora, claro, também andamos a sofrer um bocado as consequências. Portanto, é um setor que cria riqueza e a partir dessa riqueza se pode desenvolver um conjunto de questões e de melhoria do território. Como se disse, o território é uma base fundamental para a prática do turismo. Sem território é difícil haver turismo. Bom, hoje em dia já fazem aqueles voos espaciais para passarem uns dias lá em aposentação. Pronto, já aí não é preciso território, mas pronto, ainda estamos um bocadinho longe. Portanto, o setor do turismo é um setor, como vocês veem, que não é de suma menos importância. Aliás, hoje em dia, fala-se muito da diminuição das exportações em Portugal. Pois, elas têm tido uma tendência crescente. Mas essa tendência tem sido essencialmente graças ao turismo. O turismo, se os fluxos forem de origem externa, é considerado uma exportação. E o que se tem portado bem tem sido essencialmente o turismo, nas exportações. O resto é um bocado politiqueira. E vejam outra coisa extremamente importante. É que na Europa do Sul, Portugal, Espanha, Itália, que são países, grandes potências turísticas a nível mundial, o setor do turismo anda à contracorrente do ponto de vista económico. Portanto, devia ser como os outros setores económicos estavam em depressão. Não. Está-se a portar maravilhosamente bem. Obviamente que há outras razões e podíamos as discutir e não é aqui o momento. Mas, enfim, é importante percebermos isso. Vamos lá ver aqui a jangada de pedra, que é a Península Ibérica. Vamos ver como é que ela se porta. Vejam, a Espanha, que é um país que tem à volta de 47 milhões, é a segunda potência mundial a nível turístico. Às vezes oscila ali um bocadinho com os Estados Unidos do ponto de vista dos proveitos, mas enfim, é um colosso do ponto de vista turístico. Reparem, em 2006 recebia quase 60 milhões de turistas. Está a ter crescimentos anuais extremamente importantes, incremento de crescimento extremamente importante. E, por acaso, atualmente está-se a ter crescimentos superiores. Embora Portugal seja o país que, no contexto europeu, está a ter crescimentos mais elevados. Portanto, vejam que em 2020 pensa-se que a Espanha poderá receber à volta de 75 milhões de turistas, que é praticamente o dobro da sua população. Vejam a importância do setor. Vamos ver Portugal, que é um país à beira-mar plantado, pequenininho, muito diverso, como já se falou, que tem à volta de 10 milhões e que é uma das maiores potências a nível mundial do ponto de vista turístico. Já estivemos no ranking mundial em 12º lugar, mas oscilamos sempre dentro dos 20 primeiros. Um país tão pequenininho, com tão pouca população. Veja, andava eu na faculdade, começávamos a falar do turismo, da importância do turismo, recebíamos à volta de 2,7 milhões de turistas por ano. Em 2009 recebemos 14 milhões de turistas por ano. Estão a ver? Tem uma importância extremamente grande na geração de riqueza em Portugal. Representa 14% das nossas exportações e dentro das exportações representa quase 45% das nossas exportações de serviços. Estão a ver? Portanto, é um colosso enorme. Às vezes fala-se da Auto Europa, fala-se de questões desse ponto de vista. E os pequenos projetos somados em turismo valem muito mais que essas coisas todas. Reparem, 2014, em Portugal é um país que tem tido com um conjunto de problemas de ordem financeira e económica. O turismo, não. 2014 é o melhor ano turístico de sempre em Portugal. De sempre. Estão a ver? E isto foi o que contribuiu para a melhoria na essencial das nossas exportações. E mais, os especialistas dizem que nós ainda temos um caminho extremamente largo a poder percorrer. Portanto, quer dizer que ainda temos uma margem de crescimento muito grande. Porque se não reparem aqui na questão das políticas. Em 2006, pela primeira vez, em 2005, pela primeira vez, é considerado pelo Governo o turismo, o setor, um cluster
fundamental dentro dos 5 mais importantes para o país. Faz-se o PEN, que é o Plano Estratégico Nacional de Turismo, e esboçam-se ali, digamos que é a primeira vez que se esbota corretamente a importância dos produtos turísticos e do turismo para Portugal. E nós antes do PEN, antes de 2006, tínhamos, na essência, 3 regiões turísticas consideradas, 3 destinos turísticos em Portugal, que era Lisboa, que era o Algarve e que era a Madeira. A partir daí, todo o território nacional é considerado destino turístico e é considerado um território com, digamos, com características para que se desenvolva o turismo. Daí, hoje em dia, se falar muito no turismo para as regiões de baixa densidade, para as regiões de interior, para as regiões que não eram tradicionais nesse setor. Embora, obviamente, o Porto e Lisboa e a Madeira estejam a fazer um caminho, como diz o outro, começaram antes de nós. Na maratona, aquele que sai meia hora antes, conta. Eles já saíram mais de meia hora, se calhar saíram várias horas. Temos aqui um conjunto de produtos, como já se falou também, extremamente diversificados, desde o mais tradicional, que era o sol e praia, até a gastronomia, a natureza, o golfe, o turismo náutico, enfim, uma série deles, uma série diversificada de produtos que Portugal pode oferecer. Vamos aqui agora a outro conceito que nos interessa mais especificamente aqui para as regiões de fronteira ou as regiões de interior. Porque hoje em dia nós até nem podemos falar aqui na região em problemas de vias de comunicação. Nós temos, Bragança tem autoestrada, nós aqui temos o IC5, enfim, há pequenos problemazinhos ainda a resolver, mas na essência, hoje em dia vamos daqui ao Porto em 2 horas ou em 2 horas e meia, ou podemos ir daqui a Lisboa em 5 horas, portanto, não temos grandes problemas de infraestrutura. Nós temos, se calhar, problemas de portas de entrada. A porta de entrada do turismo, do ponto de vista de emissão externa, são os aeroportos. E aqui não temos aeroportos. Temos Madrid, temos o Porto, temos Lisboa. Isso se calhar é um constrangimento que temos, mas se calhar nós também temos que apostar mais no turismo interno ou no turismo ibérico, se calhar sermos capazes de ir buscar gente aqui a Madrid, que fica apenas a 2 horas de carro, Braga, Porto, Lyon, Astúrias, enfim, se calhar temos que ser capazes de fazer um caminho. Até agora não fomos muito capazes de o fazer porque não fizemos nem este nem outro, não tínhamos turismo e depois é sempre aquele problema da pescadinha de rabo na boca, não é? Não há hotéis para onde ir, não se vai, mas como não vai ninguém, também não se fazem hotéis. Pronto, é um bocado. Hoje em dia estamos a conseguir alavancar esse problema. Portanto, o turismo de natureza. O turismo de natureza é um bocadinho diferente do turismo que se faz no Porto ou em Lisboa, não é? É um segmento turístico que já tem mais a ver com fruição do território, com cultura, com o desenvolvimento sustentável, não é? Portanto, nós aqui temos que fazer com pouco porque somos poucos, não é? E isto é importante nós percebermos. E o turismo de natureza abarca um conjunto de outros aspectos que acho que são extremamente importantes nós conseguirmos e sermos capazes de agarrar essa questão. Passei aqui. Vejam aqui no contexto do norte de Portugal, nós temos aqui o único parque nacional, a Joia da Coroa, está no norte de Portugal, é o Xurés, não é? Conjuntamente com o outro lado da fronteira, o Xurés, é reserva da biosfera do ponto de vista da Unesco. Depois temos 4 parques naturais, como é Montezinho, Douro Internacional, Litoral Norte, o Alvão. Temos 2 geoparques, que é Terras de Cavaleiros e Arouca. Temos um conjunto de paisagens classificadas como é o Azibo, como é o Corno do Bico, as Lagoas de Bertiando. Temos já a surgir aí um conjunto de infraestruturas como parques biológicos extremamente interessantes, que são portas de entrada nos parques nacionais, nos parques naturais, e parece-me que esta questão de termos no norte de Portugal quase metade da área classificada, é importante nós sabermos utilizar como janela de oportunidades. Eu sei que há aqui um problema latente entre a gestão das áreas classificadas e os gestores do território, nomeadamente as câmaras. Há aqui uma problemática latente em relação a entendimentos de gestão que era preciso resolver, mas que estas áreas classificadas são importantes no contexto, muito importantes no contexto do turismo. Ora, o que é que nós encontramos como vetores fundamentais no turismo de natureza? Da oferta de alojamento adequado. Alojamento adequado quer dizer o quê? Quer dizer que hoje em dia o turista já não quer ir para qualquer lado que seja, porque, como eu vos disse, tem a escolha toda a nível mundial, e não ter um quarto condigno, com casa de banho,
com uma área mínima, com um conforto mínimo, que tenha aquecimento no inverno, que tenha ar-condicionado no verão, que tenha um conjunto de todos os aspectos. Isto é extremamente importante. Porque ele tem, se nós não lhe damos aqui, ele tem nos outros lados. Portanto, é importante ter o alojamento adequado. Depois, haver acesso a um conjunto de práticas no meio natural. Porque se o turista vem, a minha casa, vão para lá e agora o que é que eu faço? Fico aqui no quarto, olhar para a televisão, ou como é que é? Tem que haver atividades. Tem que haver uma complementaridade no conjunto dos players. Uns que fazem uma coisa, outros que fazem outra, e que são capazes de entreter o turista. Depois, tem que haver sensibilização educativa e ambiental. Porque o turista, é o que eu digo, cada vez é mais inteligente. Sobretudo o turista europeu, que é o turista que tem mais tendência a fazer turismo de natureza. São os turistas mais, digamos, com nível educacional mais elevado e que sabem mais destas coisas. E depois, ainda por cima, vêm de áreas urbanas com uma problemática de barulho, de poluição, de engarrafamentos, dessas histórias todas. E eles querem paz. Querem paz e querem sustentabilidade. Porque se nós não lhe dermos sustentabilidade, quer dizer que eles podem vir uma vez e não voltam. E se não voltam, estamos sempre a recomeçar. E está sempre a recomeçar a qualquer dia que dá mal. Portanto, temos de ter a capacidade de os reter. Depois, haver um contínuo, como se está a fazer, chamada de atenção para a constituição de pequenas e microempresas. Porque nós não podemos ir pelas grandes. Não temos gente para as grandes. Não temos massa crítica de consumo para as grandes. Portanto, temos que ir na multiplicação das pequeninas. Como dizia um clássico que eu estudei na altura, que ali o Arthur também estudou de certeza, The Small is Beautiful, era um caso muito utilizado. Aqui nas áreas de baixa densidade, isso é extremamente importante. Fazer uma repetição de pequenos casos. Depois, haver uma promoção dos produtos de base local. Isso é extremamente importante. Dizer a alheira de Mirandela, ou a tabafeia de Miranda, ou dizer a carne mirandesa e a posta mirandesa, ou dizer não sei o quê, isso é fundamental. Porque eu posso comer uma posta, mas não é mirandesa. E a mirandesa é daqui. Ponto. E isso é extremamente importante. Como eu digo, quer nos produtos, quer nos homens, quer nas mulheres, nós temos de ter os nossos heróis no nosso território. Se não tivermos, as sociedades que não conseguem produzir heróis no seu território, são sociedades da treta. Porque não conseguem produzir gente que se destaque. E quando não se produz gente que se destaca, não é? Sentimos-nos amolgados, sentimos-nos tristes, sentimos-nos desgraçados, sentimos umas pessoas de baixo calibre, não é? Depois, a divulgação etnográfica das festas das culturas locais. Isso é fundamental. Nós temos alguns casos de sucesso aqui na nossa região, como é o caso do Festival Intercéltico. Está-se a fazer um trabalho no contexto dos ritos solsticiais, que são aqueles mascarados, Isso é importantíssimo, porque é o que nós temos. Se nós vamos a vender coisas que não temos, as pessoas não acreditam. Veem perfeitamente que lhe estamos a tapar a cara com uma rede. Não dá. Temos que lhe oferecer coisas autênticas. E as autênticas são as que temos. Depois, haver um aproveitamento. Também é um trabalho que se está a fazer muito bem. E veja-se mais uma vez, se refere à questão do Cadeiral ou do Museu da Terra de Miranda. Aproveitar as estruturas que já estão no terreno e conhecem bem o terreno para promover esse mesmo terreno. E por fim, que haja um aproveitamento destas coisas todas com medida, com sustentabilidade. Não matar a galinha dos ovos de ouro. Porque se nós estamos a fazer turismo e estamos a massificar e estamos a estragar, mais dia menos dia, não é? Eu vejo muitas vezes os clientes dizer: nós fomos fazer um percurso pedestre, mas está tudo cheio de lixo. Há papéis, há garrafas de plástico, há não sei o quê, há não sei o que mais. Portanto, é extremamente importante nós cada vez termos o território, mesmo assim, apesar de utilizarmos para fins turísticos, cada vez mais preservado. Ora, vamos ver o turismo de natureza no contexto dos fluxos. 22 milhões de viagens internacionais por ano na Europa. E isto já são dados de 2004. 10% do total de viagens realizadas pelos europeus é por razões de turismo de natureza. Depois, houve um crescimento de 7% entre 97 e 2004, e foi quando incidiu este estudo, e atualmente tem tido crescimentos superiores. E depois, os turistas de natureza ficam mais tempo no destino que os outros. Os principais emissores são a Alemanha, que é o maior emissor turístico mundial, com 25%, e a Holanda com 20%, e obviamente os países mais ricos e os países mais desenvolvidos e que sofrem da problemática de viver em grandes cidades com externalidades negativas que nós conhecemos.
Quais são as principais atividades que podemos desenvolver no turismo de natureza? Os passeios a pé, de barco, bicicleta, cavalo, depois a observação de aves, de flora, atividades tradicionais, várias, workshops, provas de produtos da terra, eventos. Há um sem fim. A imaginação é o limite para nós sermos capazes de fazer coisas boas na região. E depois há um conjunto de objetivos que serve o turismo de natureza. A praia, o mar é fixe, mas pronto, tem um tempo, não é? O turismo de natureza não tem um tempo, é todo ano, não é? Portanto, a sazonalidade é diminuída. Depois, há um desenvolvimento de uma oferta complementar ao longo do ano inteiro. E, por outro lado, uma aposta grande na qualificação dos serviços e dos recursos humanos. Falar-vos muito rapidamente do turismo sustentável. Hoje em dia, o turismo de massas já começa a assumir, digamos, aspectos negativos. Os turistas vão para o Algarve e depois passam ali o seu tempo em bichas para comer, em bichas para não sei o quê, não são capazes de arranjar um retângulo para pôr a toalha e não sei quantos. As pessoas estão um bocado cansadas dessas coisas. Portanto, começa a haver um aspecto alternativo. Portanto, há uma saturação e, digamos que as áreas protegidas começam a ser encaradas como um destino de venda e um destino para consumo dos turistas. E dizer que o sustentável, que é uma palavra assim muito grande, em que é que consiste? Primeira coisa, a população receptora, digamos, as pessoas daqui de Miranda, têm que ganhar a vida deles com isto. Obviamente têm que ganhar. O Domingos Raposo está ali, tem uma casa de turismo, de agroturismo quase concluída. Ele fez um investimento avultado. Se ele não ganhar a vida com aquilo, epá, não dá. Não dá. Ele cansa-se, fecha aquilo, foram recursos que foram ao ar. Depois, o turista tem que ter pelo seu dinheiro. Não é dizer assim, vamos quitar os euros ao turista. Não pode ser. Temos que ser sérios, porque senão eles não voltam. O turista tem que ter pelo seu dinheiro, tem que ver cá e dizer, sim senhor, fui lá, deixei lá 500 euros, mas valeu a pena. Isso é extremamente importante. Depois, o ambiente, a região, o parque, quer dizer, não pode perder biodiversidade, não pode perder qualidade ambiental, tem que continuar a ter. Portanto, se nós ganhamos dinheiro com o turismo e com as taxas e não sei quantos, tem que ser reinvestido na qualidade do destino. E, por fim, os operadores profissionais têm que ganhar. Têm que ganhar a vida deles, porque se não ganham, afastam-se daqui e não querem negócio aqui na região. Os comportamentos de sustentabilidade. Todos nós mais ou menos sabemos por onde é que andam. Em relação às novas tecnologias, em relação à arquitetura, em relação às energias mais limpas, em relação às construções sendo de outra forma. Portanto, há um conjunto de aspectos extremamente importantes do ponto de vista da sustentabilidade que nós temos que ganhar o hábito, porque são importantes, que o turista quer-os, reclama-os. Falar-vos muito rapidamente, em 2 slides, dos turismos de baixa densidade. Todos sabemos quais são os problemas. Envelhecimento, despovoamento, falta de oportunidades. E é um ciclo vicioso, mais uma pescadinha, que aparece aqui, só que do sentido negativo. E como eu digo, o turismo pode ser aquele emocionante. Mistura toda uma história, uma vivência, uma aprendizagem que tivemos com um novo tempo, uma nova sociedade. O turismo pode ser capaz de fazer isso. E vejam, apesar das aldeias estarem a desaparecer, estarem as casas a desmoronar-se, a única atividade económica moderna que ainda se vai instalando nas aldeias é o turismo. É a única. Temos aldeias às vezes com 50 casas, todas a desmoronar-se. Temos ali a aldeia onde o Domingos Raposo decidiu fazer o seu turismo rural. A aldeia nova. Que tem, não sei, 50 ou 60 ou 70 casas. Apareceu lá um investimento novo. E isso só o turismo consegue fazer. Mais nenhuma outra atividade. Estão a ver? Isso é extremamente importante. Ora, o que é que nós precisamos nas áreas de baixa competitividade? Temos que ser capazes de valorizar os nossos recursos, agarrá-los de outra forma. Temos que ter orgulho dos nossos produtos, ter orgulho da nossa terra, dizer que nós não somos mais atrasados ou mais desgraçados que os outros. Temos um conjunto de aspectos que as pessoas de fora gostam, mas que têm que ser bem embaladas. Temos que nos formar, temos que saber línguas para podermos... Eu hoje... Aqui há uns anos atrás, com a questão do Booking, comecei a ter realidades totalmente diferentes. Tenho reservas da Austrália, tenho reservas da Finlândia, tenho reservas do México. O que é que vem esta gente a fazer a Miranda? Não é normal.
Temos que saber capazes de falar a língua deles. Isso é extremamente importante. Portanto, e depois, há outro aspecto que nós temos que saber, é que aqui temos que vender um turismo de afetos. O turismo de afetos não é o indivíduo que já esteve, que se calhar em todos os hotéis continentais a nível mundial, e que sabe como é que aquilo funciona, mas agora quer outra coisa, quer o turismo de afetos, que lhe deem atenção, que lhe deem um outro tipo, que ele ainda não foi visitar. Falar aqui muito rapidamente de Miranda, que é um território que já fez um caminho no contexto da diferenciação no turismo. Do ponto de vista do património cultural material, temos a Sé Quinhentista, o casco urbano medieval, o Museu da Terra de Miranda, as aldeias mirandesas, todo um património extremamente importante que se calhar algum ainda necessita de alguma qualificação, de requalificação, mas enfim, ele está cá, existe, é só pegar nele e desenvolvê-lo. Do ponto de vista do imaterial, em primeiro lugar, obviamente surge-nos a língua mirandesa, as tradições solsticiais, as festas, os pauliteiros, os gaiteiros, a gastronomia, os vinhos, as raças autóctones, os saberes artesanais, a população que também temos acolhedora, se calhar ainda mais que o restante dos portugueses, e temos uma identidade extremamente forte. Miranda do Douro é talvez dos concelhos que tem uma identidade a nível nacional mais forte. Por várias razões, não é? Que eu agora dispenso aqui de vos dizer que vocês sabem tão bem como é que isso funciona. Já Miranda do Douro ganhou o Prémio Nacional do Turismo de Natureza. Portanto, já há um olhar sobre este território do ponto de vista qualitativo. Miranda tem, em 2011, nos censos 2000, à volta de 7 mil habitantes, mas já gera fluxos superiores a 150 mil habitantes, turistas. Tem um cruzeiro ambiental que tem à volta de 80 mil pessoas que o visitam por ano. Tem mais de 20 restaurantes, todos muito diversificados, com bastante qualidade. Tem mais de 20 unidades de alojamento. Portanto, Miranda pode ainda melhorar o seu desempenho turístico. Aumentar os fluxos turísticos, precisa de aumentar ainda mais a notoriedade e tem condições para isso. Precisa de aumentar a sua diferenciação e temos um conjunto de produtos em que podemos apostar para ter ainda mais diferenciação do que aquela que já conseguimos. Classificar, portanto, esses fluxos turísticos implica qualificar o território, o equipamento, não é? Se uma pessoa vai fazer um percurso pedestre, tem que ter sítios onde deixar os carros, ou se calhar tem que ter percursos sinalizados, se tem que ir visitar um castro, o castro tem que estar minimamente musealizado, tem que ter acessos condignos, enfim, essas coisas que nós sabemos. E, por fim, tem que qualificar os recursos humanos. Tem que ser capaz de fazer transitar aquela velha aprendizagem de 1000 anos de camponeses para pessoas que saibam fazer turismo tal como se faz noutras regiões do mundo. Concluindo, terminando, eu que sou um falador, o turismo sustentável é um modelo de desenvolvimento, não é propriamente um tipo de turismo. Depois dizer que o turismo de natureza, que se relaciona com um conjunto de outros aspectos, pode ser uma atividade fundamental para alavancar os territórios de baixa densidade. E, por fim, dizer que para melhorar o desempenho turístico é necessário o aumento da notoriedade, a diferenciação, a qualificação do território e a qualificação dos recursos humanos. Peço desculpa se demorei um bocadinho mais. Enfim, muito obrigado. Muito obrigado. Nós vou-lhe só pedir a ver se começamos a incentivar a que a audiência também faça perguntas. Vou tornar este microfone móvel como ele deve ser e a pedir, entretanto, que falássemos. Já tenho aqui algumas perguntas que nos entretermos enquanto esperamos por outras e, portanto, isto para dizer que estamos efetivamente à espera de outras perguntas vossas. O problema é marketing. O problema do turismo nestas regiões é marketing. É não nos sabermos vender, é não nos sabermos apresentar o que bom cá há ou são outros. Se me faz essa pergunta, não percebeu bem a apresentação que eu fiz. Então. Então. Eu disse que nós temos uma questão cultural em que o turismo não é uma atividade económica que tem assento tradicional aqui na região. E essas coisas há que as aprender. Quem é que faz turismo aqui na região? Como dizia a doutora Isabel, as pessoas. Sim, mas, por exemplo, o que nós temos estado a ver, por exemplo, com questões económicas e com questões de produtos regionais é a falta de capacidade de os promover fora da região. Miranda, isso também acontece com o turismo. E toda esta região tem vindo a fazer o seu caminho. É verdade que nós gostávamos que esse caminho se fizesse de forma muito mais rápida. Mas, por exemplo, para dizer, nós aqui, num raio de 80 km, não temos nenhum hotel de características continentais, por exemplo.
Esses hotéis, só por si, geram procura intrínseca específica, que depois serve para todos os outros. Está a ver? Isso é extremamente importante. E o que é que falta para isso acontecer? Falta investimento privado? O turista de Lisboa ou o turista de Porto, que é a gente que vai estar aqui mais e que nos visita mais, já muitas vezes não vem e diz: vou lá para Miranda para se calhar não tenho onde ficar. Vá lá, burra e mija burra e não sei o quê, não tenho muito onde ficar. E depois, se calhar, vai, como veio a doutora Isabel Ferreira, se calhar até encontrou um alojamento condigno e adequado e encontrou um conjunto de outros aspectos e ficou a conhecer e leva. Agora, isto é preciso tempo. Mas, portanto, o caminho está a ser trilhado. Eu lembro-me de estudar em Lisboa e de estar lá 6 anos durante os anos 80. Olha, meu Deus, o bairro Alto não era propriamente a mesma coisa que é hoje. Eu lembro muito bem de andar por lá. Fez-se um caminho, entraram-se lá muitos milhões. Quantos milhões entraram aqui na região? Essa é que é a verdadeira questão. Agora nós pomos, marketing. Pois está bem. E o quê? Não sei, se calhar temos que falar com o Turismo de Portugal também, não? Pois não é só o Turismo de Portugal. O Turismo de Portugal tem um orçamento anual que tem que distribuir. E também já apoiou, no conjunto de programas que gera, já apoiou para ter um conjunto de empreendimentos. Eu sei muito bem que acompanham essas questões. Agora, é um caminho que toda a gente tem que fazer. Nós sabemos que... Mas tem que ser sustentável, como dizia. E os IPs aqui demoraram mais tempo a chegar do que demoraram a outros locais. E isso é limitativo do ponto de vista do turismo. O turismo só tem acesso. As pessoas não podem vir. As pessoas não percebem isso. Que era o que eu dizia há bocadinho, isto é. Agora já temos. Há pouco tempo não tínhamos. Pronto. E como é que nós fazemos com que mais turistas tenham uma imagem de Portugal? Porque isto é verdade, independentemente dos números de turismo da região e dos números de turismo de natureza ou de experiência, a verdade é que quando se fala em Portugal lá fora, fala-se de Lisboa, fala-se do Porto, com exceções feitas que devem ser feitas. Como é que nós começamos a trabalhar aqui um bocadinho isto? Temos sido a questão da pescadinha de rabo na boca. É óbvio. Então vamos lá. Por exemplo, o Sr. Presidente da Câmara, com uma equipe de outras pessoas, de outros territórios, de outros conselhos, tiveram ali há pouco tempo nas Astúrias e assinaram um convênio. Mais cooperação, desenvolvimento. Eu lembro-me do Dr. Júlio Marinhos, que era Presidente da Câmara aqui, Miranda, que foi durante 16 anos, aqui em Miranda, há bastante tempo. Logo no início da democracia, nos primeiros 16 anos da democracia. E na altura foi das primeiras nominações que se fizeram em Portugal. Que ele fez. Fez com o Arana Doutor. E depois aqui em Miranda criou-se uma coisa louca, para os espanhóis. Abriu-se a fronteira, criou-se uma coisa louca dos espanhóis, abriram-se aqui não sei quantas lojas do farrapo. Nós chamamos, que é o que acontece aqui nesta cidade fronteiriça, mas criou-se uma dialética fantástica. Só por ter tido uma atitude do ponto de vista político. E isso foi uma visão política. Por exemplo, o projeto de requalificação da cidade de Miranda foi dos primeiros projetos que existiram em Portugal de reclassificação do centro histórico. Hoje está fantástico, como viu. Ora, isso demora o seu tempo a dar os seus frutos, claro, demora. Mas eu digo, os emocionantes hoje acionam de forma muito mais rápida. Outros vão mais devagar. Agora, obviamente que hoje em dia, também essa questão do marketing é fundamental. Mas, porque falava do Booking nós sentimos isso também quando cá vimos. Não existia. Nós sentimos isso também quando cá vimos, que há uma dificuldade das empresas aqui em promoverem, se calhar ao mesmo nível, a qualidade que aqui existe e agora vai ser o comentário litoralesco de alguém que ainda por cima não é do litoral, que nós não tínhamos noção que certas coisas existiam e que certa qualidade existia e só vindo cá é que se vê. O problema é que há pessoas que precisavam de ver antes de vir cá. Repete-me o seu nome, faz favor. Ricardo. Não me diga quando vai ao Booking. O Ricardo é uma pessoa jovem. Vai, faz muitas reservas, de certeza, no Booking. Certamente. Utiliza esse disco quando faz reservas. Não sabe ver lá um 6, um 7, um 8, um 10, um 12, um 12 não, só vai ter 10. Um 9,6, um 9,7. Se for ver a quantidade de alojamentos que existem aqui na região, a maior parte deles, eu que tenho experiência e conheço-os bem, estão 5,9. Tenho 9,5, 9,6, 9,7, alguns com 9,8. E durante praticamente um ano, pelo menos a nível da região norte, todos estavam as melhores classificações.
isso não é preciso ser inteligente, nem ser marketing, nem nada. Vai-se ali, olha, são os melhores. Não, está bem, mas o que eu quero dizer é a oferta global dar uma perspectiva de ser uma oferta de qualidade e de diversidade. Se calhar por a presença nesses meios não ser a mais adequada, eventualmente limita a capacidade de atrair pessoas. Claro que Há uma diferença em tirar uma foto ao hotel com o telemóvel ou tirar com uma máquina. Sim, mas a comunicação, por exemplo, nós sabemos em marketing, a comunicação de uma cidade como o Porto, que tem uma equipa que se chama Porto, e que é das melhores equipes do mundo, e que joga constantemente no exterior, e que tem um vinho, que é do que se chama Porto. Nós sabemos, do ponto de vista, pode desenvolver as estratégias de marketing que quiser, mas no pé desses colossos vale zero. É óbvio que a língua mirandesa, que foi que é uma língua oficial em Portugal, que tem estado em muitas manchetes e nas meios de comunicação a nível nacional, é claro que isso ajuda ao conhecimento do destino. Não é? Obviamente que a aposta mirandesa, a raça mirandesa da vaquinha amarela, que é muito bonita, mas tem uma aposta fantástica, e que se vende por vezes até no Algarve, tem lá coisas até para enganar o turista, aposta mirandesa, não sei o quê. Obviamente que isso também vende. Fica uma imagem. Aposta mirandesa, depois isto não podem confundir com Mirandela. A Mirandela é mais alheira, não sei o quê, mas só por si, esses ícones, não é preciso fazer muito marketing. Não é preciso contratar empresas que não levem muito dinheiro às vezes para vender estas coisas. É simples. É muito simples. E então, presumo do seu discurso, está a acontecer, tudo isso está a acontecer. Está a acontecer. Aliás, vimos pelos fluxos turísticos que Miranda já tem. Obviamente, Miranda é, de certa forma, um oásis, por exemplo, no Nordeste Transmontano. A seguir a Bragança, Miranda tem a maior oferta, praticamente, do ponto de vista do alojamento e da restauração. Miranda tem aquela dinâmica das cidades, das pequenas cidades fronteiriças, que consegue atrair gente. Obviamente tem tido altos, tem tido baixos. A gente lembra-se, quando começou a ver essa questão dos espanhóis que vinham aqui a Miranda. No princípio, vinham comprar roupa às lojas de trabalhados, traziam as merendas, traziam autocarros, sentavam-se nas planadas de restaurantes, comiam as merendas, deixavam-nos no lixo, deixavam-nos nos sacos. Era mal, pá, a gente queixava-se. Agora não. Agora se calhar já vem muito menos às lojas de atolhados. Também que se calhar não se souberam reestruturar e reinvestir o que ganharam nessas mesmas lojas. Se calhar já vêm mais aos restaurantes comer o bacalhau. Eles adoram bacalhau. E já não ficam sentados nas planadas. Houve aqui uma evolução em relação à razão pela qual visitavam a cidade. E agora vou-lhe fazer uma última pergunta antes de virar aqui para perguntas de quem cá está. Como é que dentro de um organismo como o turismo do Porto e do Norte se balançam estas questões todas? Se consegue garantir que se consegue bater pé, salvo seja por estas regiões, quando temos o tal colosso, como dizia, a roubar a atenção que é o Porto? Que é trator de convergência, como vimos. Estas questões, ainda há dias o Presidente da República, para desculpar ou para comentar uma questão de atualidade, dizia: isso são questões de política politiqueira, política partidária. É obviamente no turismo do Porto e Norte também acontece, não é? Como em todas as instituições que temos em Portugal, seja o turismo de Portugal, seja todas as instituições, estas coisas acontecem. E obviamente, quando a balança pesa muito mais, é verdade que do outro lado é preciso desenvolver estratégias e desenvolver como é que é dizer, argumentos, se calhar ainda mais inteligentes. Temos que ter uma alavanca muito maior. Nós sabemos como é que funciona uma alavanca. A nossa alavanca tem que ser maior. Obviamente que às vezes, normalmente são os maiores e os que têm mais dinheiro e mais peça política. Mas nós temos vindo a fazer o nosso caminho aqui no interior, sobretudo do ponto de vista do turismo de natureza, tem-se vindo a fazer um caminho. E às vezes, antes de acreditarmos na religião e termos fé na religião católica, teve que andar Cristo a vender a banha da cobra também com 12 apóstolos durante muito território, e no fim foi crucificado, mas ficou durante 2000 anos, já lá vão a mensagem. Portanto, às vezes nós temos que acreditar para poder fazer coisas. Temos que ser positivos e pensar que fazer coisas vale a pena. Nem que sejam pequenas coisas. Mas isto vai-se mudando e nós vimos que o paradigma já teve evolução. Muito obrigado pelo seu contributo. Voltaremos a falar no debate. Entretanto, perguntar se há alguma questão.
Ora, há ali uma questão, vamos a isso. Podia começar por dizer o seu nome e depois fizesse a questão. Boa tarde, o meu nome é José Martins. É uma questão, quer dizer, eu acho que isto é uma pergunta que fica fora das instituições e, neste caso, fazendo o advogado do diabo, qual é... Nós temos aldeias lindas, que às vezes as câmaras deixam desfigurar, não estou a falar da de Miranda, que não conheço, mas outras do Nordeste. Temos cultura ancestral, milenar, em castros, em língua mirandesa, em cultura marramo-judaica, de todo o interior fronteiriço que falou, não é? Que é característico. Temos pessoas com vontade de investir, temos os afetos, mas pergunto eu, e quando se desburocratizam os apoios? É óbvio que, veja, eu, na instituição onde estou, quase todos os dias recebo pessoas que querem investir. Mas no contexto do investimento é muito difícil a teoria das morcelas ou a teoria das omeletes é sempre a mesma. Há uma pessoa que diz, eu tenho uma ideia, tenho ali uma casa, já herdei dos meus pais, ela está em ruínas, mas é enorme, tem muita potencialidade, queria ver se havia uns apoios e tal. E eu disse, os apoios são estes. Isto dava se calhar uma coisa para 300 mil euros, você tem 150 mil. Não tenho. Pois, está bem. Mas isso é um problema. Isso sempre foi e será sempre o problema do investimento. As pessoas que não têm a mínima alavanca não podem. Aliás, eu lembro-me quando andei com o meu projeto, já lá vai para mais de 10 anos, e uma vez foi conversar com um engenheiro do Turismo de Portugal, nos desloquei lá a Lisboa, eu disse, Sr. Engenheiro, isto anda tão devagar, não podia andar isto mais rápido. Sabe, as pessoas persistem, nós damos a melhor pontuação. E se elas desistem, percebemos logo que aquilo não ia dar certo. Está a perceber? Portanto, é preciso também ter um bocado esta psicologia. Eu sei que às vezes podia chegar a mais jovens, podia chegar a mais gente que tem muita vontade e que tem, mas só a vontade não chega. Aquela coisa que se compra aos nós também é muito importante. Isso não há, nós somos um território que tem pouca gente, mas também está muito descapitalizado. Isso é um problema. É claro que lhe diga. Não há muita forma de resolver. Agora que há apoios, e bastantes. Sim, mas olha que essa ideia é uma ideia errada. Digo-lhe com toda a sinceridade. Porque eu recebo todos os dias pessoas e a primeira coisa, nós temos um gabinete de investidor. E a pessoa é recebida individualmente, é aconselhada. Dizemos assim, olha, o processo desenvolve-se desta maneira. Você, antes de ter uma candidatura financeira, tem que fazer o projeto de arquitetura e tem que meter esse projeto de arquitetura na Câmara e ser aprovado. Só depois de ser aprovado é que você se pode candidatar ao programa. Pois, e se eu faço esse projeto de arquitetura e depois não venho aprovado e não sei o quê? Isso é um risco. Mas é o caminho do combatente. E há que fazer esse caminho. As pessoas que se recusam à partida a fazer o caminho, claro que é muito difícil. Eu sei que muita mais gente gostava de fazer projetos, mas fazer projetos não é para todos, nunca foi para todos, nunca será para todos. Agora, que há apoios, que há gente a apoiar, que há gabinetes que estão diariamente disponíveis, quer na Câmara, quer no Turismo do Porto e Norte, no caso da nossa delegação em Bragança, Agora, as pessoas às vezes também, sei lá, o facilitismo não é para os investidores nem para os combatentes que querem avançar. Tem que as pessoas calçar as botas e pisar lá. Muito obrigado.